amigos de Safras e Mercado, sou jornalista da agência Safras, Alessandro Carvalho. Hoje é terça-feira, 23 de agosto. Estamos começando o Resenha Safras, com destaque nesta edição para o mercado do boi gordo. E convido a você que não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, que inscreva-se, que ative as notificações, entre no nosso site safras.com.br, conheça a plataforma de Safras, peça uma demonstração gratuita. Vou apresentar, neste momento, os participantes dessa nossa conversa, dessa nossa resenha. Temos o diretor técnico da Acrimate, Associação dos Criadores de Mato Grosso. Tudo bem, Francisco Manzi? Tudo bem? Olá a todos. Olá, Alessandro Carvalho. Olá, Fernando Iglesias. É sempre um grande prazer e, em nome da Acrimate, a gente sempre agradece o espaço aqui para poder estar falando principalmente da pecuária de corte, que é o nosso mote principal. Obrigado, Francisco. Fernando Iglesias, nosso consultor, colega de Safras e Mercado. Tudo bem, Fernando? Bom dia a todos. É um prazer estar aqui em mais uma oportunidade. E sim, vamos falar aí sobre o mercado do boi, sobre como está a situação do mercado, pecuária de corte, as dificuldades nesse mês de agosto, um mês desafiador em muitos aspectos. Assunto não vai faltar. Beleza, Fernando. Bom, eu vou começar pelo assunto que temos aí no momento, no mercado, que são férias coletivas decretadas por frigoríficos, né? Entre eles, a JBS decretou ainda nos primeiros 10 dias aí de agosto, dia 10 de agosto, decretou férias coletivas em 6 unidades do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e também do Pará. Esse é um assunto bem polêmico no mercado. Nós tivemos uma nota pública da Acrimate, divulgada no dia 9 de agosto, que, se me permitem, vou ler apenas 2 parágrafos aqui. A Associação dos Criadores de Mato Grosso vem a público manifestar sua preocupação com o atual momento pelo qual passa a pecuária mato-grossense, principalmente em relação ao abate feito pelos grandes frigoríficos. Estes vêm rotineiramente alongando suas escalas, determinando férias coletivas e até o fechamento de muitas plantas, sendo várias delas únicas em suas regiões. Essa situação tem promovido transtornos e prejuízos incalculáveis aos produtores, principalmente os registrados nos últimos dias, quando, coincidentemente, os frigoríficos promoveram quase que simultaneamente a extensão de suas escalas, baixando os valores da arroba do boi. Bom, Francisco, é uma questão que é muito importante neste momento no mercado. Notícia de ontem que 2 dessas unidades da JBS voltaram às operações, mas é uma medida que preocupa, né, Francisco, e que acaba afetando diretamente os criadores. Não tem a menor dúvida. O produtor rural, ele e o pecuarista, de uma forma geral, Mato Grosso, né? Nós temos hoje 32 milhões de cabeças. Mato Grosso é um estado, se nós fôssemos um país, nós éramos o 9º maior rebanho do mundo, né? Por outro lado, nós temos respeito ao meio ambiente, mais de 60% de cobertura vegetal nativa, ou seja, o Mato Grosso é um grande exemplo para o mundo em preservação, em produção e produtividade, além de líder na maioria dos outros produtos do agro, soja, milho, algodão e etc. Por outro lado, a gente vem também uma dificuldade grande. Mato Grosso é longe de tudo, né? Nós estamos no centro geográfico da América Latina. Nós estamos a 2.000 quilômetros dos portos mais próximos. E ainda, inclusive, publicamos uma nota agora, recentemente também, mostrando que, em que pese a gente tem aqui uma saída para o Arco Norte, para o Porto de Barcarena, o Porto de Itaqui, que fica próximo a São Luís do Maranhão, 90% da nossa produção agropecuária ainda é exportada via os portos do sul, né? Principalmente via Santos, no caso da nossa carne, onde a gente tem que mandar aí hoje a gente manda para mais de 70 países só a carne do Mato Grosso. E aí é uma questão para nós de sobrevivência. Você estar produzindo, você ter essa ligação com a indústria, o boi que nós nos preparamos para produzir, inclusive o boi China, que é um animal de menos de 30 meses de idade. Esse animal ele não pode ficar
ele tem um custo de manutenção diário muito alto, diferente daquele boi de pasto. Se você não vende, você solta exclusivamente no pasto. Você não vende hoje, vende amanhã, ele emagrece um pouco, você recupera e tudo mais. Mas o boi China não, é um animal que com 30 meses ele vai para o abate. Com isso, o produtor ele tem que tratar, tem que suplementar, ele tem um custo de diária alto. E nós estamos num momento de entre-safra, justamente onde esse boi de pasto já saiu, o boi de confinamento ainda está em andamento, ou seja, nós temos uma diminuição até na oferta. E nesse momento, o frigorífico dá férias coletivas. Guardando as devidas proporções, é quase como se um hospital entrasse em férias coletivas para o produtor, né? Então, é muito complicado isso para que a gente possa continuar fornecendo os nossos alimentos. Fernando, dentro disso que o Francisco abordou, como é que está o impacto dessas questões aí de férias coletivas nesse momento no mercado? Bom, o mês de agosto foi complicadíssimo em termos de preços. Os preços desabaram em todo o Brasil, não foi exclusividade do Mato Grosso. Vimos queda de preços em São Paulo. Eu vou compartilhar aqui a tela da nossa plataforma Safras para mostrar para quem nos acompanha, para quem está vendo esse vídeo, para entender o que está acontecendo em relação a preços no mercado. Mas os preços em São Paulo, por exemplo, eles saíram com picos de negociações que a gente tinha no início do mês a R$320 por arroba, caíram para 290. O mercado simplesmente derreteu em função disso, caiu de uma maneira muito agressiva, muito consistente, e hoje, de manhã, eu já recebi informações que há animais padrão China, que, como o seu Francisco mencionou, é um animal de um valor agregado mais alto, de um custo maior para o produtor, sendo negociado a R$290 em São Paulo. Então, já está acontecendo negociações para boi China a R$290, o que é bastante preocupante, dado o custo que o pecuarista teve na produção desse animal. A gente tem que pensar, nutrição animal não está barata em 2022, nem um pouquinho. Reposição também estava caro no momento do primeiro giro de confinamento, da decisão do primeiro giro, a reposição estava mais cara do que é hoje. Hoje os preços do bezerro, do boi magro estão cedendo no mercado, mas naquele período ali não eram preços baratos, eram preços acentuados. E isso vai espremendo a margem do pecuarista brasileiro, vai afetando aí as decisões do pecuarista no médio e longo prazo também. Tá? Então, era um momento em que a expectativa da oferta um pouco mais restrita puxasse os preços do boi. Está acontecendo exatamente o oposto. Os preços também caíram em Goiás, uma média de negociações a 275, em Minas, na faixa de 280. A mesma coisa acontecendo aqui no Mato Grosso do Sul, com negociações na faixa de 275 a 280, de acordo com a região do estado. Mato Grosso também sofreu bastante com essa situação, percebemos queda dos preços no mercado mato-grossense. Então, a queda dos preços aconteceu de uma maneira muito ampla, generalizada, até mesmo em locais em que a pecuária não conversa tanto assim com o restante do país, como o Rio Grande do Sul também, os preços estão em queda nesse momento. Então, é uma dinâmica bem complicada, e os frigoríficos com uma frente muito confortável nas suas escalas vão testando o mercado, vão tentando comprar a preços mais baixos. Atacado também caindo de preço, então temos uma composição bem complicada para esse mês de agosto. Francisco, como é que você está vendo esse mês de agosto, aí, esse cenário de mercado pressionado, né, com essa situação aí dessas escalas mais frouxas dos frigoríficos? Então, essa foi a estratégia que a gente vê que o frigorífico utilizou, a princípio, férias coletivas. Antes de começar a entrevista, a gente vinha conversando aqui, mostrando que algumas praças voltaram às compras, como Colíder aqui no Mato Grosso, como Alta Floresta. Mas, para você ter uma ideia, Colíder, quando ele anunciou as férias coletivas, ele estava pagando R$300 no boi, e ele voltou comprando a 270. Né? E o que precisa ficar bem claro, principalmente para as pessoas aí que estão nos ouvindo, é que o produtor ele não é formador de preço, ele é tomador de preço, né? O produtor ele vai na loja agropecuária, ele pergunta quanto custa a vacina, quanto custa o sal, quanto custa o vermífugo, e depois ele liga para o frigorífico e fala quanto você paga, né? Em nenhum momento, nem a indústria, nem o mercado consumidor pergunta quanto custou produzir isso.
Então, quando a arroba sobe, não tem nada a ver com o custo de produção, como a gente tem ouvido muitas vezes em reportagens falar. Não, olha, o boi subiu porque a ração está cara. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O produtor vamos falar de boi China, que é um boi mais rápido, né? Que é abatido com 30 meses, mas entre tomar a decisão de entourar uma vaca ou de se inseminar e vender esse boi China, lá se vão 3 anos e meio a 4 anos, né? Porque só de gestação são praticamente 10 meses, mas uma estação de monta dura 3 a 4 meses. Então, é uma atividade de longo prazo. O produtor, o pecuarista, de uma forma geral, ele não tem isso como uma atividade especulativa, mas, por outro lado, para que não haja o risco de desabastecimento no futuro, que é muito pior do que os preços altos, né? Pior do que isso é desabastecimento, para que ele não se sinta desestimulado, para que ele não saia da atividade, é preciso que haja aí pelo menos uma remuneração que o estimule pelo menos a permanecer. Então, essas estratégias, que hoje essa conta não fecha, viu, Fernando? De uma arroba produzida aí, você falar em confinamento, né? Você tem uma diária de confinamento aí beirando os R$20, né? Entre 16 e R$20 de diária, né? Então, numa arroba de R$270, essa conta literalmente não fecha. Francisco, como é que você está vendo, se fosse fazer um balanço aí desse momento, né, na pecuária diante de custos elevados, né, e desses preços em queda, como é que está sendo até aqui esse ano de 2022? A gente é tudo muito novo, né? Pós-pandemia, nós estamos enfrentando hoje um animal que a grande maioria das pessoas hoje já trata, né? O Mato Grosso, por ele ser um líder de grãos, por ele ter hoje 7 usinas de etanol de milho, cujo coproduto, né? A gente não pode chamar de subproduto, aquele produto tão rico que é o DDG, o produtor aprendeu a tratar, mas a gente tem uma máxima aqui, Alessandro, Fernando, que diz que a partir do momento que você começa a tratar um boi, ele não é mais seu, né? A partir do momento que você coloca ele no confinamento, ele tem data de validade, quer seja para a China, quer seja para ser negociado com custos diários de alimentação. Ele tem que ter a data para sair. Então, o produtor hoje ele está enfrentando, além das variações climáticas, além de frigoríficos que são habilitados e desabilitados para a China a cada pouco, né? Isso está sendo muito difícil para o produtor nesse ponto, ele tomar atitudes onde ele pode ter certeza que a conta dele vai fechar, né? A gente tem falado bastante que não tem espaço para amador mais, né? Hoje o pecuarista, a linha dele entre o lucro e o prejuízo está muito tênue, mas haja profissionalismo para enfrentar todas essas variações. Fernando, você vê esse cenário aí, e até porque nós temos um mercado totalmente diferente do que é para exportação e para o nosso consumo interno. Como é que vê essa situação? Para o pecuarista, a lição que fica é que a gestão de risco hoje em dia é algo essencial. Você precisa usar as ferramentas de proteção, o mercado oferece algumas ferramentas de proteção, seja na B3, seja fazendo uso de opções no mercado futuro, até mesmo em algumas circunstâncias, contratos a termo podem oferecer ali uma rentabilidade média interessante junto à indústria. Mas isso que você falou é muito verdade, é uma realidade muito grande. O Brasil hoje está batendo recorde atrás de recorde em exportação de carne bovina. A situação do frigorífico exportador é muito vantajosa hoje, principalmente esse que está exportando para a China diretamente. A China está comprando um volume extraordinário de carne bovina brasileira e está pagando caro por essa carne bovina. Então, o frigorífico que está exportando, é só você ver o resultado mensal em termos de receita. O Brasil vem superando aí a cifra de $1 bilhão mensalmente de uma maneira regular esse ano. Está conseguindo aí uma arrecadação muito robusta
E o que a gente vê na conta do mercado da indústria que só opera no mercado interno é que a conta não fecha tão bem assim. Há problemas. E o que nos preocupa realmente é que no médio e longo prazo o mercado tende a ficar mais concentrado, porque a capacidade financeira dessa indústria exportadora, se a gente comparar com as indústrias de menor porte que só trabalham no mercado doméstico, não tem como, não dá para a gente comparar. É um abismo muito grande que vai se formando. Então, no médio e longo prazo, isso leva a questões de concentração do mercado, e isso não é bom para consumidores, não é bom para fornecedores de matéria-prima. Então, gera preocupações. Francisco, essa questão aí da gestão de risco que o Fernando estava falando, você vê um cenário na pecuária brasileira em que o pecuarista está aprimorando a sua atividade nesse sentido, de melhorar a questão de gestão de risco, utilizar ferramentas disponíveis no mercado para proteção de preço, para a sua proteção da sua questão financeira. Como é que você está vendo esse cenário aí, inclusive com negociações na B3, utilizando essas ferramentas que o mercado tem? Bem, na verdade, diferentemente da agricultura, a agricultura ela tem um pacote tecnológico, né? Então, a gente vê isso muito nas fazendas que fazem integração lavoura-pecuária. Quando você chega numa fazenda que ela era exclusivamente de pecuária e quer ele arrende ou quer ele inicie ele mesmo fazendo agricultura, ele tem um pacote tecnológico de compra de insumos, de data de plantio, de vazios e tudo mais. Na pecuária, o que a gente está vivendo é um choque de profissionalismo, que é uma questão de sobrevivência. Então, hoje, você tem que fazer controles desde o bezerro, quando ele está na barriga da vaca. Nós acabamos de participar de um evento lá em Colina, da APTA, né, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios, do governo de São Paulo, onde a fazenda falou muito em programação fetal, ou seja, a nutrição que começa lá na barriga da vaca. É uma atividade de longo prazo, mas é uma atividade que não permite mais falta de profissionalismo. Isso começa na barriga da vaca e termina na hora da negociação, né? Eu só queria assim, chamar um pouco mais a atenção, eu acho que não é fugir do assunto, a gente poder, o produtor ele tem em mente todas as etapas de cada um deles, mas o mercado interno é um mercado fundamental para a segurança brasileira. Hoje a China tem esse apetite voraz, só o Mato Grosso exporta para 74 países, mas o Brasil como um todo exporta para mais de 120. Mas mesmo se a gente somar todas essas exportações, não dá 30% do que a gente produz. 70% é mercado interno. E esse mercado é um mercado de brasileiros que não precisam ser convencidos a consumir carne. São pessoas que têm o hábito de consumir carne e que, infelizmente, estão tirando gradativamente a carne do cardápio. E isso tem que ser olhado como um todo, né? Enquanto produtores, enquanto indústria, enquanto atacadista, enquanto varejista. Eu acho que nós estamos num momento que é muito importante que nós sentemos para discutir esses assuntos em comum, né? O que nos une nesse ponto é muito maior do que o que nos separa nessa cadeia. Então, hoje, antigamente, a gente falava quem que é o concorrente do boi? O concorrente do boi era o porco, era o frango. Agora, o concorrente do boi é a conta do celular, é a prestação do crediário que ele fez e que ele tem que abrir mão, muitas vezes, mudar o cardápio na mesa para poder honrar os seus boletos. E também por estratégias, principalmente do mercado varejista, que coloca lá a carne lá no fundo do mercado, num valor mais agregado, e para poder estimular depois as pessoas a consumirem os outros produtos. Então, nós temos, inclusive por uma questão de segurança da própria produtividade, se a gente der um surto de uma doença, aí nós estamos em vias de retirar a vacina contra a febre aftosa. Se você tiver uma doença aí que te atrapalha a exportação, nós temos que ter um mercado interno
favorecido. Nós já temos a vantagem de ter 200 milhões de pessoas dentro do Brasil que gostam de carne. Então, é preciso se sentar para que a gente possa ter um mercado interno forte, sim. Né? E nós temos capacidade de produção. Hoje, o Mato Grosso produz, em média, 5 arrobas por hectare, mas nós temos diversos produtores produzindo 20 arrobas por hectare. Então, se nós tivermos mercado interno aquecido também, nós teremos carne suficiente para exportar e para manter o mercado interno. Mas a questão de usar ferramentas, elas estão disponíveis sim, mas nem sempre ela é vantajosa, e a gente tem sim estimulado, apresentado inclusive workshops, já fizemos apresentações sobre isso num evento que a gente tem, que é o Acrimate em Ação, para que o produtor use sim essas ferramentas, onde ele possa se proteger. E mais importante do que saber vender, ele tem que ter os seus custos de produção na ponta do lápis, porque não necessariamente preço é margem. Fernando, dentro disso que o Francisco muito bem colocou, da importância do mercado interno, né? Me parece que tanto no Brasil quanto no mercado global, a gente vive um período de grande preocupação com recessão. Você vê o mercado para exportação animador e o nosso mercado interno, como é que está nesse cenário também, animador bom, a gente tem aí agora a eleição, tem um monte de questões econômicas e políticas aí à frente, né? Mas me parece que o nosso cenário interno preocupa bastante, né? 2022 é um ano bem desafiador em relação ao poder de consumo da população brasileira, a gente percebe isso. A inflação é um problema grave, tanto que a política monetária vem sendo adotada para combater essa inflação, segurar essa expectativa sobre os preços, e isso afastou um pouquinho a carne bovina realmente da mesa da população brasileira. Isso, a gente não pode tapar o sol com a peneira. Realmente o brasileiro está consumindo menos carne bovina, infelizmente. Para o segundo semestre, apesar do cenário complicado, nós temos algumas boas notícias. Temos o Auxílio Brasil, que teve seu valor elevado, isso é dinheiro a mais circulando na economia, vai motivar o consumo de produtos básicos. Temos essa Bolsa de Auxílio aos motoristas de caminhão, que é outro fator que vai gerar benefícios à demanda. E é um ano de Copa do Mundo, no último bimestre, que é justamente o período de maior consumo aqui no Brasil. Então, há alguns elementos que aumentam o nosso otimismo em relação ao consumo doméstico nesse segundo semestre. Pode ser um fator interessante a considerarmos aí para essa recomposição de preços do boi gordo, que só vai voltar a subir quando essas escalas de abate encurtarem e enxugar esses estoques de carne. Francisco, você vê com maior entusiasmo aí essa questão do consumo interno para esse segundo semestre, ou o cenário preocupa realmente com essa questão econômica, né? Questão política pela frente também? Como é que você vê? Então, a gente sempre vê com bons olhos, né? Mato Grosso, na década de 90, tinha 9 milhões de cabeças de gado. Nós estamos com 32. Então, o produtor é uma atividade de longo prazo, qualquer atividade que você precise de 4 anos para você vender um produto, você atravessa uma opção de coisas, né? Você atravessa altos e baixos, nós já enfrentamos carne fraca, já enfrentamos, na década de 90 mesmo, inflação que era... você tinha overnight, né? Aplicava o dinheiro de noite para você não perder, remarcações de preços diárias, e o produtor está aí. Nós somos 107.400 produtores, mas não é pelo fato de gostarmos do que a gente faz que nós não temos que não só continuar nos profissionalizando, como ter em mente que é preciso que nós tenhamos um mercado interno forte também, inclusive por uma questão até de segurança do mercado, no caso de bloqueio de exportações. A gente acredita, por isso que o Fernando muito bem pontuou aí, que é essa questão. Nós, depois de vários anos, estamos com uma taxa de desemprego hoje abaixo de 2 dígitos, né? A gente sempre brinca aqui internamente que a primeira coisa que a pessoa faz quando consegue um emprego é fazer um churrasco para comemorar, né? Então, a gente
A gente acredita, sim, que com redução de desemprego, com uma economia aquecida, com esses auxílios, e agora com a pandemia realmente terminando, a gente acredita que a gente vai ter, sim, pelo menos o último trimestre mais favorável, tanto para o produtor quanto para os consumidores. Fernando, você acha, então, confia nessa expectativa otimista aí do Francisco? Sim, para o último trimestre a gente vai ver uma dinâmica diferente de mercado, até porque, olhando também sob o prisma das exportações, novembro aí é aquele mês em que a China começa a compor estoques para atender sua demanda de ano novo lunar. Então vai ter uma boa demanda para exportação. O Brasil vai seguir vendendo bem carne bovina lá fora, o mercado interno vai se aquecer, e com isso os preços do boi têm maior espaço aí para subir. Então vamos ter aí um último trimestre mais otimista realmente em relação a esse mercado. Francisco, queria te perguntar agora quais que os aspectos que tu vês aí como desafios para a pecuária mato-grossense e do Brasil em linhas gerais. Sim, como nós falamos aí no início da entrevista, nós temos algumas particularidades em Mato Grosso, aquela questão dos portos, aquela questão do transporte. Hoje a logística, uma coisa importantíssima, você vê, há muito pouco tempo atrás, coisa de 2, 3 décadas atrás, o agricultor pecuarista ele nem levava em conta no custo de produção o custo dos combustíveis. Hoje, a questão do frete, por exemplo, ela chega a ser quase que proibitivo. E isso, quando você fala em pecuária de corte, ainda é mais importante ainda, porque, por exemplo, um frigorífico que está em férias coletivas, por exemplo, Fernando, na região de Confresa, por exemplo, lá no norte de Mato Grosso, no nordeste de Mato Grosso, no extremo nordeste, se um frigorífico daquele para, o produtor ele vai ter que mandar os animais dele para Barra do Garças, por exemplo. Ele vai ter que andar 700, 800 quilômetros a mais com um boi em cima de um caminhão. E a BR-158, ela tem 120 quilômetros de terra ainda, de estrada sem asfaltamento. Isso, para levar o boi para lá, ele já tem uma arroba mais baixa, o frigorífico paga menos para pegar um animal de tão distante. Tem a questão do bem-estar animal, o animal ser transportado uma distância tão longa para ser abatido, e tem a questão da qualidade da carne. Então, esse é um dos desafios que a gente chama a atenção aí dos nossos governos municipal, estadual e federal para a questão da logística no Mato Grosso. Nós temos mais de 20 mil quilômetros de estradas vicinais carecendo de asfaltamento ou, pelo menos, de patrulhamento e tudo mais, para que ele tenha uma melhor condição. E quando a gente fala em exportação, quer dizer, você levar isso ainda, toda essa carne, ou os grãos que seja, para os portos tão distantes, isso você perde em competitividade. Se a gente for falar em ferrovias, então, o Brasil tem uma malha ferroviária de 8 mil quilômetros. Nos Estados Unidos tem 200 mil quilômetros de ferrovias. Quer dizer, são números muito grandes, né? A questão do navio, por exemplo, um navio que sai de Paranaguá para ir para a Europa, ele percorre 5 mil milhas náuticas a mais do que aquele que sai de Itaqui, no Maranhão. Então, tudo isso é muito importante, é um novo desafio e que tem tudo a ver com preço para poder chegar esse produto na mesa do consumidor de qualquer parte do mundo. Então, esse é um outro ponto que eu gostaria de colocar para mostrar outros desafios que a pecuária enfrenta. Bom, Francisco, só emendando também com uma coisa que o Fernando tinha falado antes aí do bom desempenho, excelente desempenho das exportações até aqui. Apesar de todos esses entraves, de todas essas dificuldades, me parece que as exportações vão indo muito bem. Eu queria que tu comentasse aí o que tu está achando aí do cenário para as exportações
até esse encerramento de ano? Temos aí mais 4 meses, né, pela frente? A questão da China, né, que ela tem aí 7 vezes a população brasileira, eles ainda têm um consumo ainda pequeno, né, em torno de 7 quilos por habitante ano, né? Qualquer número que você mexa nisso para cima dá uma enormidade em termos de quantidade de produto. Nós temos como desafio ainda que apenas das 39 plantas que tem no Mato Grosso com serviço de inspeção federal, apenas 7 estão habilitadas para a China, né? Então, tem produtor que ele tem um boi de até 30 meses, mas ele está muito distante dessa indústria frigorífica, então fica difícil para ele poder fornecer. Então, é um outro desafio que a gente tem. Mas a gente vê isso ainda, mesmo assim, a gente vê um segundo semestre, o último trimestre, o último quadrimestre, né, com bons olhos, tanto para o mercado interno, quanto também para o mercado de exportações, a questão de um player importante, que é a Ucrânia, em termos de produção de grãos. Isso o Brasil continua sendo a bola da vez. Então, por isso, a gente ainda enxerga que são desafios, sim, mas são desafios, barreiras transponíveis, né? Só precisa ter vontade política, mas a gente vê com um mercado, não só um futuro próximo, mas a médio e longo prazo também bastante promissor. Fernando, vê como animador também aí esse restante de ano para as exportações? Sim, sim, vejo com ótimos olhos. E tem que destacar o seguinte: o Brasil vende muita carne bovina para a China, isso ninguém tem dúvida, todo mundo está cansado de saber. Mas o Brasil está avançando sobre mercados importantes esse ano. O Brasil está vendendo um bom volume de carne bovina para os Estados Unidos, vende um bom volume de carne bovina para o Egito. Então, temos aí boas notícias em meio à China, claro, continua incontestavelmente ali na primeira posição das importações brasileiras, mas temos ótimas notícias. O Brasil segue trabalhando muito para abrir novos mercados, buscar novos mercados e pulverizar as nossas exportações, melhor distribuir elas, mais ou menos o que acontece com o frango, né? Frango, o Brasil consegue vender aí para mais de 100 países também, enfim, consegue ter uma penetração muito grande nesse mercado, não é tão dependente em relação à China, e o caminho para bovinocultura e para suinocultura é buscar cada vez mais mercados, avançar, e aquilo que o seu Francisco falou sobre o status livre de aftosa é uma certificação muito importante que vai garantir a carne bovina brasileira com ainda mais credibilidade no mercado internacional. Não é algo simples de se conseguir pela dimensão que o Brasil tem hoje, pelo tamanho da fronteira brasileira, mas as CEAPAs, o Ministério da Agricultura, etc., as associações, como a Acrimate, fazem um trabalho de conscientização muito grande na busca dessa certificação e vamos trabalhando aos pouquinhos que vai ser conquistada essa certificação e o Brasil vai ganhar ainda mais mérito internacionalmente. Ótimo, Fernando. Bom, se cada chinês consumir, gostar de carne como eu gosto, como vocês gostam, aí nós vamos ter que aumentar bastante a produção, né? Senão vai dar certo. Francisco, quero te agradecer muito a tua participação e queria deixar aberto aqui para uma mensagem final da nossa resenha. Em primeiro lugar, Alessandro, o seu nome, agradecer aí a Agência Safras, o Fernando Iglesias também, sempre o espaço tão gentilmente cedido para a gente, e eu acho que mais é isso mesmo, o produtor vai continuar atendendo o mercado externo, continuar com cada vez mais qualidade. Você vê, um dos sinônimos de qualidade é a diminuição de idade de abate. Em menos de 10 anos, nós saltamos de 2% para mais de 30% hoje os animais abatidos antes dos 2 anos de idade. Então, nós temos um produto de excelente qualidade, que é a carne bovina, indispensável em todas as fases da vida, desde a intrauterina até a mais senil, e dizer que pode contar, né? Vocês podem contar sempre com a participação da Acrimate e nos colocamos à disposição aí. Muito obrigado, Francisco. Fernando, tua mensagem final. Bom,
Sempre um prazer participar aqui em mais um resenha. Aguardamos para novos resenhas a falar sobre mercado de carnes e, se tudo der certo, vamos falar aí do momento de recuperação de preço da arroba subindo, pecuarista aí trabalhando com margens satisfatórias. É isso que a gente quer para o setor, né? Que o setor consiga crescer, que ele seja um setor com capacidade de geração de muita receita, muita lucratividade para todos os seus participantes. Muito obrigado, Fernando. Mais uma vez, um agradecimento especial à Acrimate e ao Francisco. E digo para você que ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, não perca tempo, inscreva-se, ative as notificações, deixem o seu like, façam o seu comentário, entrem em safras.com.br, conheçam a plataforma de safras, peçam uma demonstração gratuita. Um abraço a todos, muito obrigado.